Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. O mistério da paixão de Nosso Senhor se encontra na encruzilhada de dois grandes sentimentos do seu Sagrado Coração: a alegria e a tristeza. Nosso Senhor manifesta tanto uma alegria imensa quanto uma tristeza imensa na iminência da sua paixão. Sentimentos tão intensos quanto contrários entre si, que somente a fé sobrenatural pode conciliar, o que para a nossa natureza tão enferma é difícil de compreender. Em primeiro lugar, Nosso Senhor manifesta uma alegria imensa quando diz, pouco antes de instituir o mistério da Eucaristia: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Esse desejo imenso, desejo que percorreu toda a sua vida, desejo que aumentou dia após dia, esse desejo imenso de dar-se aos homens no mistério da Eucaristia, ele finalmente o realizou na Quinta-feira Santa. Ora, quando Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, Ele não nos deu apenas o sacramento da sua presença, Ele não nos deu apenas o sacramento do seu amor, Ele nos deu também o sacramento da sua alegria. A maior alegria de Deus é estar com os homens, é permanecer com os homens. Portanto, a alegria imensa é o primeiro grande sentimento do Sagrado Coração no mistério da paixão. A alegria de dar-se aos homens, a alegria de permanecer com os homens na Eucaristia. Mas depois da alegria, Nosso Senhor manifesta uma tristeza imensa, quando diz, pouco após instituir o mistério da Eucaristia, no Horto das Oliveiras: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. É certo que Nosso Senhor sentiu repugnância, sentiu angústia, sentiu aversão pelo sofrimento sobre-humano que ele deveria experimentar durante o mistério da paixão, e por isso ele se entristeceu. Porém, é certo também que o maior motivo de tristeza para a sua alma era o pecado dos homens, ou seja, a visão, a consideração de cada um dos pecados de cada um dos homens. Se não fosse uma graça particular, Nosso Senhor teria morrido de tristeza. A visão dos nossos pecados teria aniquilado Nosso Senhor de tristeza e de desgosto. Portanto, a tristeza imensa é o segundo grande sentimento do Sagrado Coração no mistério da paixão. Nós tivemos a oportunidade privilegiada de participar, de experimentar em nossa carne tanto a alegria quanto a tristeza de Nosso Senhor durante o tempo da Quaresma. A Quaresma, caros fiéis, foi a nossa participação tanto na alegria quanto na tristeza do Sagrado Coração. Por um lado, participamos da sua alegria imensa, porque durante a Quaresma, um bom católico procura permanecer mais tempo na presença de Deus. Ele dedica mais tempo à oração, ele procura receber mais vezes a comunhão.
Sendo assim, para um bom católico que rezou mais e comungou mais na Quaresma, esse foi um tempo de mais luzes, de mais graças e por isso mesmo de maior alegria espiritual, de maior paz de consciência, de maior união com Deus. Por outro lado, durante a Quaresma, participamos também da tristeza imensa do Sagrado Coração, porque essas luzes, essas graças, nos fizeram ver com maior clareza o estado miserável da nossa alma, a gravidade, a quantidade e a malícia dos nossos pecados. E isso nos encheu de uma tristeza salutar. Quem sabe de um pensamento que nos perseguiu durante a Quaresma. Por que eu decidi cometer aquele pecado? Por que eu pus tudo a perder por causa daquele pecado? Esses pensamentos nos encheram de tristeza, a tristeza de ter ofendido a Deus, de ter perdido a graça, de ter manchado a nossa alma. Porém, uma tristeza boa, uma tristeza conforme o Espírito Santo, uma tristeza pacífica, porque sem desespero, confiante na graça e na misericórdia de nosso Senhor. Em resumo, caros fiéis, na Quaresma entramos em maior contato com os sentimentos do Sagrado Coração de nosso Senhor. Participamos tanto da sua alegria de permanecer conosco, quanto da sua tristeza diante do nosso pecado. No entanto, a quantas almas esses sentimentos são completamente estranhos. A quantas almas esses sentimentos são completamente alheios. Afinal, para uma grande quantidade de católicos, os motivos de alegria e de tristeza se invertem. Para uma grande quantidade de católicos, a alegria é a alegria segundo o espírito do mundo. A alegria de poder consumar, sem obstáculos, tantos e tantos pecados, especialmente os pecados contra a castidade. A alegria de poder pecar em paz, sem que a providência interrompa ou impeça o pecado com algum dos seus decretos eternos de justiça e de vingança. Para uma grande quantidade de católicos, a alegria é a alegria do mundo, a alegria de poder consumar sem obstáculos o pecado, a alegria de pecar em paz. Além disso, para uma grande quantidade de católicos, a tristeza é a tristeza diante das penas e dos castigos que o pecado carrega consigo. A tristeza segundo o espírito diabólico. A tristeza de não poder cometer o pecado porque a consciência acusa, ou então a tristeza de ter que procurar a presença de Deus em estado de pecado. A tristeza de ter que cumprir o preceito dominical, ou fazer as orações cotidianas, quando se gostaria apenas de viver como se Deus não existisse. E assim pecar sem peso de consciência. Ora, a cada ano, a Igreja nos pede apenas a 10ª parte dos dias do ano, para que façamos uma maior penitência dos nossos pecados e vivamos um maior esforço de união com Deus. Essa 10ª parte do ano é a Quaresma. Os 40 dias de Quaresma equivalem à 10ª parte dos 365 dias do ano. Isso significa que se uma alma não tiver vivido bem, sequer a Quaresma, se uma alma não tiver cessado os pecados graves, sequer na Quaresma, se uma alma não tiver feito penitência e tomado boas resoluções, sequer na Quaresma, então essa alma não deu sequer a 10ª parte do seu ano a nosso Senhor.
Mas o escândalo maior não é esse, caros fiéis. O escândalo maior não é a indiferença de uma alma que não se empenha, que não se esforça para viver sequer 40 dias mais unida a Deus. O escândalo maior é que ao final da Quaresma, ao final desse tempo especial da graça, ao final desse tempo santo de penitência e de oração, a maior parte dos católicos vai procurar aliviar a sua consciência osculando a cruz na liturgia da Sexta-feira Santa. Aqueles mesmos católicos que não se uniram aos sentimentos do Sagrado Coração durante a Quaresma, que não conheceram a sua alegria e a sua tristeza, que não experimentaram a alegria sobrenatural que vem da oração e em especial da comunhão, que não experimentaram a tristeza sobrenatural que vem da detestação sincera e firme dos próprios pecados. Enfim, aqueles mesmos católicos que não participaram dos sentimentos do Sagrado Coração, que não conheceram a sua alegria e a sua tristeza, aqueles mesmos católicos procuram hoje resolver 40 dias mal vividos por um único gesto, que é oscular a cruz na liturgia da Sexta-feira Santa, depois de ter desperdiçado 40 dias de penitência, 40 dias de oração e de frequentação dos sacramentos. Não nos esqueçamos, caros fiéis, que apenas 2 personagens tiveram o privilégio de oscular Nosso Senhor no Evangelho. Muitos personagens puderam se prostrar diante de Jesus Cristo. Muitos puderam conversar, pedir alguma graça, alguma cura. Mas apenas 2 personagens do círculo íntimo de amigos de Jesus Cristo tiveram o privilégio de osculá-lo. O primeiro personagem do Evangelho, segundo a tradição, seria ninguém menos que Maria Madalena, aquela que ungiu os pés de Nosso Senhor com o bálsamo, banhou seus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos, beijando esses sagrados pés. A sua penitência foi tão perfeita, tão cheia de contrição dos seus pecados, suas lágrimas foram tão sinceras, que Nosso Senhor disse a respeito dela: são-lhe perdoados muitos pecados, porque muito amou. Porém, o segundo personagem do Evangelho é o próprio Judas Iscariotes, o traidor. Judas usou do ósculo como sinal para a multidão prender Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, pois está escrito: aquele a quem eu der um ósculo é esse, prendei-o. Quando ele se aproximou, não apenas deu o ósculo em sua sagrada face, mas também o saudou dizendo Ave Rabi, que quer dizer salve, mestre. Ao contrário de Maria Madalena, o ósculo de Judas não era um sinal de arrependimento, tampouco as suas palavras. Judas Iscariotes usou de um sinal de amizade para executar o crime da traição. Ele chamou Jesus Cristo de mestre, mas para conduzi-lo à prisão, onde Nosso Senhor foi tratado como louco por Herodes. Porém, por que o ósculo tem uma importância tão grande no Evangelho, a ponto de dividir o destino de 2 almas, seja a salvação de Maria Madalena, seja a condenação de Judas Iscariotes? Muito simples, o ósculo é um símbolo do amor espiritual, da união das almas, da união das vontades. Em outras palavras,
Quem oscula, como que derrama a sua alma no outro, na alma do outro. Derrama a sua alma na alma do outro. E por isso o ósculo é um sinal reservado aos amigos e de modo mais íntimo aos esposos. Isso quer dizer que o ósculo de Maria Madalena e o ósculo de Judas Iscariotes são dois exemplos, são dois modelos no Evangelho de como nós devemos examinar o nosso estado de alma antes de oscular a cruz nessa liturgia da Sexta-feira Santa. Uma vez que oscular consiste em derramar a sua alma na alma do outro. Por um lado, Maria Madalena osculou os pés de Nosso Senhor e recebeu a remissão dos seus pecados, pois Nosso Senhor disse à mulher pecadora do Evangelho: são-te perdoados os pecados. Ela não apenas osculou com os próprios lábios os pés do Salvador, ela não apenas derramou as suas abundantes lágrimas e enxugou os seus divinos pés com os próprios cabelos. Maria Madalena derramou sobretudo a própria alma sobre os pés de Nosso Senhor. Ela entregou a Jesus Cristo a própria vida, após tê-la empregado no pecado, após ter feito da própria vida um objeto de comércio, após ter seduzido tantas almas pelo pecado da luxúria, que é uma espécie de idolatria do amor próprio. Portanto, osculando os pés de Nosso Senhor, Maria Madalena derramou a própria alma, em sinal de sincera contrição e de mudança de vida. Por outro lado, Judas Iscariotes osculou a sagrada face de Nosso Senhor, não os pés, mas a face, sendo que a face representa mais a nossa dignidade pessoal. Ninguém dá a face senão a um amigo, para receber dele o seu ósculo. Por esse motivo, Nosso Senhor lhe perguntou, logo após ter sido osculado: amigo, a que vieste? Ele deu o ósculo próprio dos amigos, mas não derramou a própria alma na alma de Nosso Senhor. Seu coração estava endurecido no pecado. Seu amor pelo dinheiro, por aquelas míseras 30 moedas de prata, superou a estima pela graça, que é um tesouro muito superior. Ele preferiu perder o tesouro da graça para não perder algumas moedas de prata. Judas Iscariotes poderia ter evitado aquele gesto de amizade no momento da traição. Mas observemos bem, caros fiéis, Judas cometeu o seu pecado de avareza, Judas decidiu trair a amizade com Nosso Senhor. Não obstante, ele fez questão de manter as aparências da sua amizade, osculando a face de Jesus Cristo e saudando-o como mestre diante dos demais apóstolos e diante da multidão. É como se Judas quisesse tanto o benefício do pecado quanto o benefício da amizade. É como se Judas quisesse trair sem ser ele o traidor. É como se Judas pudesse esconder de Nosso Senhor aquilo que o Salvador previu pouco antes de instituir a Eucaristia. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Entre o ósculo de Maria Madalena, sinal de contrição, e o ósculo de Judas Iscariotes, sinal de traição, nós devemos nos perguntar, caros fiéis, onde está a minha alma? Quando eu me prostrar e oscular a cruz, nessa liturgia da Sexta-feira Santa, como o Nosso Senhor receberá o meu ósculo? Como o ósculo de uma alma que tomou parte dos sentimentos do seu Sagrado Coração durante os 40 dias de Quaresma?
ou como o ósculo de uma alma que passou a quaresma alheia ao sentimento do seu sagrado coração. Meu ósculo será como o de Maria Madalena, que detesta o pecado, como nosso Senhor o detesta. Ou então meu ósculo será como o de Judas Iscariotes, que se importa apenas em manter as aparências de apóstolo, mas sem renunciar ao pecado de todo o seu coração, fazendo do seu ósculo não um sinal de amizade, mas de traição. O que nosso Senhor me dirá hoje, quando eu me prostrar e oscular a sua cruz nessa liturgia da Sexta-feira Santa? Nosso Senhor me dirá: são-te perdoados os pecados? Ou então, nosso Senhor me dirá: amigo, a que vieste? Por acaso não são essas últimas palavras que são mais adequadas para a minha alma, se eu não vivi bem a quaresma desse ano? Se não procurei alimentar a minha alma com a alegria da presença de nosso Senhor? A sua presença pela oração, a sua presença na comunhão? Ou então, se eu não procurei cultivar na minha alma a tristeza pelo pecado, a tristeza de ter ofendido a Deus com tanta malícia, com tanta deliberação e com tanta frequência? O que nosso Senhor me dirá hoje, quando eu me prostrar e oscular a sua cruz, nessa liturgia da Sexta-feira Santa? Por acaso Ele não me dirá: amigo, a que vieste? Eu te dei 40 dias de penitência e de oração. Eu te dei um tempo de graça e de conversão. O que fizeste com este tempo? Amigo, a que vieste? Eu te dei a graça extraordinária de um retiro espiritual durante a quaresma. Eu te dei um tempo precioso de meditação, de oração e de exame de consciência. O que fizeste com a graça do teu retiro? Amigo, a que vieste? Eu te dei inúmeras ocasiões para procurares o sacramento da confissão durante a quaresma. Por que não o procuraste? Amigo, a que vieste? Eu te dei inúmeras oportunidades de receber mais vezes o sacramento da Eucaristia. Por que não comungaste? Amigo, a que vieste? Eu instruí a tua alma a respeito da pureza, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Eu instruí a tua alma a respeito da pureza, especialmente nessa quaresma. Por que então a tua vida é tão impura, é tão baixa, é tão imunda quanto o ósculo de Judas, o traidor? Amigo, a que vieste? Eu instruí a tua alma a respeito da caridade fraterna, sem a qual ninguém pode dizer que ama a Deus. Por que então tu multiplicas a maledicência e a hipocrisia, como Judas, o traidor, que me chama de mestre no momento em que me entrega aos malfeitores? Amigo, a que vieste? Eu te dei tantos meios de instrução cristã. Quantas páginas tu leste dos teus livros de leitura espiritual? Amigo, a que vieste? Disse nosso Senhor a Judas Iscariotes, mas diz hoje também a nós, em resposta às nossas negligências, às nossas faltas, às nossas traições pessoais. Esses pensamentos podem nos convencer a não oscular a cruz no dia de hoje, nessa liturgia da Sexta-feira Santa, seja por medo, seja por vergonha, seja por desespero diante dos próprios pecados, especialmente pelas nossas negligências durante a quaresma. Mas não nos esqueçamos, caros fiéis, quando nosso Senhor louva as lágrimas e o ósculo de Maria Madalena, Ele também repreendeu Simão, que não lavou os seus pés
nem lhe deu o ósculo quando recebeu Jesus Cristo em sua casa. Nosso Senhor repreendeu Simão por não lhe ter dado o ósculo. Nós não devemos fugir da cruz, caros fiéis. Nós não devemos fugir do ósculo nessa liturgia da Sexta-feira Santa. Mas nós devemos pedir a Nosso Senhor que esse ósculo seja o sinal de uma sincera contrição e não apenas de aparências que queremos manter enquanto guardamos em nossa alma o afeto pelo pecado e o apego às ocasiões perigosas de pecado. Nós já desperdiçamos até aqui 40 dias de graça, 40 dias de penitência e de oração, que equivalem à 10ª parte do nosso ano. Nós não fomos capazes de dar sequer a 10ª parte do nosso ano em reparação por todos os anos que passamos na miséria do pecado, especialmente os pecados contra a castidade. Então nós não temos o direito de oscular a cruz apenas por aparência, apenas para cumprir uma cerimônia, enquanto guardamos em nossa alma o afeto pelo pecado e o apego às ocasiões perigosas de pecado. Se são essas as nossas disposições de alma, se temos ainda muito afeto pelo pecado e apego às ocasiões perigosas de pecado, em outras palavras, se nós escondemos na mão esquerda as 30 moedas de prata, enquanto que com a mão direita tocamos a cruz, em sinal de afeto, do que vale o nosso afeto? Do que vale a nossa reverência, se ainda escondemos na mão esquerda as 30 moedas de prata? Hoje é o dia de renunciar às 30 moedas de prata. Hoje é o dia de renunciar às falsas alegrias e falsas tristezas sugeridas pelo espírito diabólico. Hoje é o dia de oscular a cruz, pedindo a Nosso Senhor que torne o nosso coração mais semelhante ao dele, que nos dê os mesmos sentimentos, os mesmos afetos do seu sagrado coração. Pois quem não ama as mesmas coisas que Nosso Senhor ama, nem odeia as mesmas coisas que Ele odeia, nunca poderá segui-lo, carregando a sua cruz. Então hoje é o dia de renunciar ao catolicismo das aparências, cujo pai é Judas Iscariotes. Não viemos à igreja apenas para cumprir uma cerimônia. Viemos derramar a nossa alma, viemos devolver a nossa vida àquele que é o Senhor da nossa história. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.